Oi, eu me chamo Pedro, e nos últimos anos, enquanto eu navegava na internet, comendo esse prato maravilhoso, eu acabei encontrando na internet um vídeo, no mínimo, peculiar. Não, mas tu respeita a religião dos outros, eu não respeito a religião de ninguém! O que mais tem comigo é Deus ofendido. Caramba, se juntem os deuses e venham contra o mortal! O maluco é brabo. Confesso que quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, eu fiquei surpreso. Surpreso por não ter morrido enquanto comia isso. Falando sério agora, quando eu vi o vídeo, eu ri um pouco. Não exatamente pelo que ele dizia, mas porque enquanto ele soltava essa barbaridade, o povo simplesmente glorificava. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Que a República caia! Depois de ter visto o vídeo, eu pensei, tá, esse cara com certeza foi preso e acabou a história. Mas não, recentemente um indivíduo do nada voltou, porém mais popular do que antes, ganhando edits e aumentando sua popularidade. Só que ele retorna com falas que parecem ter sido escritas por alguém que perdeu completamente o contato com a realidade. Ai, pai, para! Eu desafio o sistema judiciário do Brasil. Eu desafio a Polícia Federal. Eu desafio o Supremo Tribunal Federal. Se vocês conseguirem fechar essa igreja por um dia, eu viro viado na Praça Mauá. Tá dado o meu recado. É bicha. Vendo esse vídeo eu tenho que admitir, isso é muito estranho, principalmente quando você percebe que uma igreja com falas tão absurdas conseguiu juntar uma quantidade grande de seguidores. Pessoas que aplaudem, glorificam e agradecem a Deus enquanto escutam bizarrices ditas por total convicção. Isso começa a me lembrar o universo de The Boys, onde todo mundo finge que tá tudo normal enquanto algo perturbador tá acontecendo na frente de todo mundo. Porém, o mais assustador é que, parando para pensar com um pouco mais de calma, essa história não é tão diferente de um caso real que terminou no maior desvivimento coletivo da história moderna. Um líder carismático, seguidores cegos, discurso messiânico e uma fé que deixou de ser fé para virar devoção absoluta a uma pessoa. Mas calma, isso aí eu conto mais pra frente. Pra quem não sabe, o indivíduo desse vídeo se chama Tupirani da Hora Lores. Diabo de nome é esse? Ele nasceu em 15 de junho de 1966, no Rio de Janeiro. E recentemente deu uma entrevista no canal do Galingo. Nessa entrevista, Tupirani se descreve como um homem simples. Diz que gosta de brincar com a neta, sair com a esposa e levar uma vida totalmente comum. Ele é apenas um cara tranquilo. Além disso, ele afirma ser alguém que conhece Deus. Eu cuspo na cara de vocês. Vocês são lixo, vocês fedem, vocês são podres! Segundo ele, sua conversão ao cristianismo aconteceu quando entrou uma igreja e ouviu uma pregação. Naquele momento, nas palavras dele, Deus falou diretamente com ele. Depois disso, Tupirani diz que passou a estudar a Bíblia de forma intensa, afirmando que compreendia os textos de um jeito diferente, a ponto de as letras parecerem se mexer enquanto ele lia. Ele também afirma ter feito um curso teológico e diz que seu ministério não nasceu da vontade humana, mas da vontade divina, onde finalmente virou o famoso pastor Tupirani. Em determinado culto, segundo o próprio Tupirani, um homem se aproximou e disse que ele deveria fundar sua própria igreja. Que conselho, hein? E assim, em 21 de setembro de 1999, nasceu a Igreja Geração Jesus Cristo. Até aqui pode parecer só uma história religiosa comum, mas vale um detalhe importante. Desde o início, Tupirani nunca foi exatamente discreto. Ele sempre deixou suas opiniões muito claras. Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. E soterre todos aqueles vagabundos, p***as e travecas que fortalecem esta emissora. Que morram. Morram mulheres, morram crianças, morram grávidas, que não sobre ninguém. Todo aquele que se for um defensor da Rede Globo, que morra. Até um telespectador que defenda aquilo lá, morra junto com eles. Ronaldo. O cara é como se fosse um monarca, só que pastor. Acorda, cara! Acorda, gente! Em 2009, ele acabou sendo preso por 18 dias, acusado de racismo religioso. E eu nem sabia que isso existia. E pasmem, o cara foi o primeiro do país a ser preso por intolerância religiosa. Tupirani, por sua vez, afirma que tudo foi uma grande armação, orquestrada exclusivamente para calar sua voz.
Dentro da própria igreja, ele se intitula como o último Elias. Para quem não sabe, Elias foi um profeta grande e importante na Bíblia. Segundo Tupirani, sua missão é restaurar todas as coisas e anunciar a segunda vida de Cristo. Olhando assim por fora, você pode pensar, tá, isso aí é só mais um lunático falando um monte de asneira. Ninguém leva isso a sério. E realmente, o número de seguidores dessa igreja não é tão grande se comparado a outras denominações. Mas o ponto não é a quantidade, é a intensidade. A maioria desses membros é extremamente fiel e, muito provavelmente, compartilha da mesma mentalidade do seu pastor. E aí você pode estar pensando, mas Pedro, beleza, você já explicou quem ele é, a história toda, mas o que exatamente ele fez de tão errado? Ele não sai machucando ninguém, ele não comete crime o tempo todo, embora Tupirani tenha sido preso em 2022 e condenado para cumprir uma pena de 18 anos. Sem contar com isso, ele só parece um cara meio doido. E você não tá totalmente errado, jovem gafanhoto. Ele não comete atentados, não lidera ataque, a igreja dele fica ali, na dela. Mas o verdadeiro problema não é o que ele faz, é o poder de influência que alguém tem quando ocupa uma posição de liderança. É muito fácil dizer que ninguém cairia na bobagem dele, que só pessoas muito ingênuas ou desinformadas concordariam com esse tipo de discurso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já viu alguém que você acompanha na internet dizer alguma coisa, dar uma opinião ou soltar uma informação e você simplesmente aceitou aquilo como verdade absoluta sem pesquisar, sem questionar e sem pensar duas vezes? Quem tem influência pode moldar pessoas, pode alterar valores, ideias, comportamentos e até o estilo de vida de alguém. E é exatamente por isso que esse tipo de figura me preocupa tanto, porque já existiu um cara, não muito diferente disso aqui, teve influência suficiente para tirar a vida de mais de 900 pessoas de uma só vez. E o nome dele era Jim Jones. The world, the kingdom suffereth violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. Dishonest, and I'm sure that they'll pay for it. They'll pay for it. The revolutionaries do it. Agora o vídeo vai ficar mais sério. Jim Jones nasceu em 13 de maio de 1931, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Desde jovem, demonstrava um interesse intenso por religião, mas não exatamente pela fé em si, e sim pelo poder que ela exercia sobre as pessoas. Ele estudava líderes religiosos, observava cultos e, ao mesmo tempo, era obcecado por figuras autoritárias. Ainda adolescente, já pregava para a criança do bairro e encenava funerais de animais, sempre assumindo o papel de líder. Na fase adulta, Jones se tornou pastor e fundou a Igreja do Templo dos Povos. No início, o discurso parecia positivo: igualdade racial, ajuda aos pobres, acolhimento de minorias e combate ao racismo. Isso fez com que ele atraísse muitos seguidores, principalmente pessoas negras, famílias de baixa renda e indivíduos socialmente vulneráveis, levando em consideração que o contexto dos Estados Unidos na época foi marcado com um racismo severo. Jim Jones se apresentava como alguém que realmente se importava com o povo, e isso criou uma confiança cega. Com o tempo, o tom mudou. Jones começou a se colocar não apenas como pastor, mas como mensageiro direto de Deus. Em seguida, passou a afirmar que ele próprio era a manifestação divina na Terra. Seus sermões se tornavam cada vez mais agressivos, controladores e paranoicos. Ele dizia que o mundo exterior era corrupto, que o governo perseguia sua igreja e que qualquer um que questionasse sua autoridade estava contra Deus. A manipulação psicológica era constante. Jones promovia curas falsas, encenava milagres e exigia lealdade absoluta. Os membros eram incentivados a cortar contato com familiares e amigos que não faziam parte da igreja. Quem discordava era humilhado publicamente. Aos poucos, o grupo deixou de ser uma igreja e passou a funcionar como uma seita. Temendo investigações e dizendo que os Estados Unidos era um país maligno, Jim Jones decidiu levar seus seguidores para fora do país. Ele escolheu a Guiana, na América do Sul, e fundou uma comunidade isolada no meio da selva chamada Jonestown. Oficialmente, aquilo seria um paraíso socialista, onde tudo é coletivo e não existe nem rico nem pobre, onde todos possuem igualdade e um refúgio seguro longe da opressão do mundo. Em Jonestown, a realidade era brutal. Os membros trabalhavam exaustivamente, dormiam pouco, tinham alimentação controlada e viviam sob vigilância constante. Jones controlava tudo: horários, relacionamentos, informações e até pensamentos. Alto-falantes espalhados pela vida transmitiam seu discurso dia e noite. Ele falava de conspirações, inimigos invisíveis e ameaças constantes. O medo era a principal ferramenta de controle. Em 1978, denúncias começaram a chegar às autoridades americanas. O congressista Leo Ryan decidiu visitar Jonestown para investigar possíveis abusos. Inicialmente, Jim Jones tentou fingir que estava tudo bem, mas quando alguns membros pediram ajuda para sair do local, a farsa começou a ruir. Durante a saída da comitiva, homens armados enviados por Jones atacaram o grupo. O congressista Leo Ryan foi desvivido junto com outras pessoas.
A partir desse momento, Jim Jones sabia que não havia mais volta. Naquele mesmo dia, ele reuniu toda a comunidade e anunciou o que chamou de ato revolucionário. Disse que o mundo nunca os deixaria viver em paz e que a única saída digna era deixar de viver. Ele ordenou que todos bebessem uma mistura de suco com cianeto. Para quem não sabe, cianeto é uma substância química extremamente tóxica que interfere na capacidade do corpo de usar oxigênio. Mesmo que a pessoa esteja respirando, o organismo não consegue aproveitar o oxigênio e os órgãos param de funcionar. Crianças foram as primeiras, pais foram obrigados a assistir, quem resistia era forçado. O resultado foi uma das maiores tragédias da história moderna. 918 pessoas se foram em Jonestown. Dessas, mais de 300 eram crianças. Jim Jones foi encontrado sem vida com uma bala em sua cabeça. Até hoje não se sabe se ele se desviveu ou se alguém atirou nele. O caso Jim Jones não foi sobre religião, e sim foi sobre influência, manipulação, controle psicológico, pessoas que acreditavam estar fazendo certo, pessoas que confiavam, pessoas que nunca imaginaram onde aquilo iria parar. Antes de qualquer coisa, deixa eu deixar algo muito claro aqui. É óbvio que o Tupirani não é um psicopata no nível de Jim Jones. Comparar os dois diretamente seria desonesto da minha parte. Até porque Tupirani só é um cara meio doido da cabeça mesmo. O cara basicamente vive lá, na comunidade dele, falando as paradas dele, cercado de gente que acredita e segue a vida. Mas o ponto desse vídeo nunca foi dizer que Tupirani vai virar o próximo Jim Jones. O ponto é mostrar como a influência funciona. Porque toda ideia perigosa começa pequena. Começa sempre com um manipulador, um público que não questiona, e uma galera que prefere acreditar do que pensar. E aí entra o meu recado desse vídeo. Não se deixe levar por ideias ou falas de ninguém, como se fossem verdades absolutas. Questione, duvide, pesquise. Bota essa cabeça que você só usa para ver 10 horas seguidas de TikTok para pensar um pouco. Porque quando você para de pensar por conta própria, você deixa de ser indivíduo e entra pra manada. Suas falas são o suficiente para convencer quem já quer ser convencido. E a história mostra que o problema nunca é só quem fala, mas quem para de questionar. Enfim, espero que você tenha curtido o vídeo. Meu canal é focado em humor, mas hoje eu quis sair um pouco do conforto e dar o meu ponto de vista sobre tudo isso. É isso, e até outro dia. Bolsonaro, eu tô com muita vontade de te ver.